Olá! Hoje a gente vai abrir um arquivo de caso bem fascinante, a relação muitas vezes complicada entre o alcoolismo e a lei. Pensa só, quando um crime acontece e a pessoa estava sob efeito de álcool, como é que a justiça decide o que fazer? Vamos investigar isso juntos. E a grande questão que vai guiar toda a nossa análise é essa aí. Uma pessoa comete um crime enquanto estava bêbada. E aí? É culpada? Inocente? A resposta, olha, não é nada simples e pode mudar completamente o destino de alguém. Para começar, vamos direto para a cena do crime, digamos assim, o ponto exato onde a medicina e o direito batem de frente. Cada área enxerga de um jeito o que acontece quando alguém comete um crime depois de beber. E aqui está a primeira pista fundamental da nossa investigação. Para a lei, a coisa toda gira em torno dessa diferença. Foi só uma bebedeira? Um ato isolado? Ou foi o sintoma de uma doença já instalada, o alcoolismo crônico? A resposta para essa pergunta muda todo o rumo do processo. Agora, vamos analisar os nossos dois perfis. De um lado, a embriaguez. Do outro, o alcoolismo. Podem até parecer a mesma coisa à primeira vista, mas, para a justiça, são universos completamente diferentes. Um é um estado que passa, o outro é uma doença. Vamos começar com a definição oficial, a da OMS. A parte mais importante aqui é intoxicação crônica e prolongada. O que isso quer dizer? Que não estamos falando de um porre de fim de semana, mas de um padrão de consumo que virou doença e que causa danos reais no corpo e na mente. Aqui fica bem clara a diferença, né? A embriaguez é aguda, é temporária, os efeitos passam. Já o alcoolismo crônico, não. É uma doença que avança, é progressiva e pode causar danos que não têm mais volta, principalmente no sistema nervoso. E olha, o alcoolismo é um processo. Ninguém se torna dependente do dia para a noite. Geralmente começa ali, na fase alfa, como um alívio social para relaxar, mas pode evoluir, passar pela fase de bebê escondido até chegar na perda total de controle num declínio devastador na fase crônica. Bom, a gente já separou o que é doença do que é um estado passageiro. Agora vamos dar um zoom na intoxicação em si, nas diferentes formas que ela pode aparecer. São as manifestações que um perito buscaria, sabe? É bem curioso que a medicina legal clássica usa essas analogias com animais para descrever as fases de uma bebedeira. Começa na fase do macaco, a pessoa fica eufórica, falante. Depois, pode vir a do leão, quando a agressividade aparece. E, por fim, a fase do porco, que é aquele sono pesado, quase um coma. Mas aí, o caso se complica. Existe uma condição chamada embriaguez patológica. É algo bem específico. Uma dose mínima de álcool, para quem tem essa predisposição, pode disparar uma reação violenta totalmente desproporcional. E as consequências legais disso são gigantescas. E aqui está a grande virada na história. Se um perito diagnostica a embriaguez patológica, a lei pode entender que a pessoa era inteiramente incapaz de compreender o que estava fazendo. Ou seja, ela não tinha consciência de que o ato era um crime. Isso muda o jogo completamente. E quando o alcoolismo vira crônico, as consequências podem ser realmente graves, levando a estados de psicose. Não é mais uma simples embriaguez. A gente está falando de quadros como o delirium tremens, com alucinações horríveis, a psicose de Korsakoff, em que a pessoa cria memórias falsas para preencher os buracos da amnésia, ou o delírio de ciúmes, uma paranoia que infelizmente pode levar a crimes passionais. Ok, já reunimos as evidências médicas, já entendemos os diferentes quadros, mas e aí? O que a lei, o Código Penal diz sobre tudo isso? Qual é o veredito final? E aqui está o grande desfecho da nossa investigação, o que diz o Código Penal. Se a embriaguez foi voluntária ou culposa, ou seja, a pessoa escolheu beber, ela responde pelo crime. Ponto. Agora, se foi acidental e completa, a pessoa pode ser isenta da pena. E tem o caso da embriaguez premeditada, que é beber para criar coragem para cometer o crime. Aí a situação piora, vira um agravante. No fim das contas, a intenção por trás do ato de beber é o que mais pesa para a lei. E aqui tem um ponto essencial sobre como a justiça funciona nesses casos. Quando fica provado que o crime foi resultado da doença, da dependência crônica, o foco deixa de ser a punição e passa a ser o tratamento. A pessoa não vai para a cadeia, mas é submetida a uma medida de segurança, que é a internação para tratamento. Agora, para a gente fechar esse arquivo de caso, vamos só refletir um pouco sobre a complexidade de tudo isso que a gente viu aqui. No final,
a gente percebe que o direito penal caminha numa corda bamba. De um lado da balança está o dever de punir um ato criminoso e proteger a sociedade. Do outro, o reconhecimento de que o alcoolismo é uma doença que pode sim tirar a capacidade de uma pessoa de fazer escolhas. E é com essa reflexão que a gente encerra este caso, sem uma resposta fácil, mas com a pergunta que fica no ar: onde exatamente a lei consegue, ou deveria, traçar essa linha tão delicada entre uma escolha pessoal e uma condição médica? Isso continua sendo um dos maiores desafios da justiça.